Olá, boa noite para você. Começa mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Flávia Moura e quem participa comigo aqui na bancada é o repórter George Guerreiro e o nosso entrevistado de hoje é Braulio Silva. Ele é presidente da Braulio Lima, ele é presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. Presidente, seja muito bem-vindo à Entrevista Coletiva. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado também pelo convite. Guerreiro, Flávia, uma satisfação estar com vocês. Quando a gente fala a ADESAN, é a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. A que compete hoje a ADESAN? É nome e sobrenome, né? Pois é. Interessante. Então, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, agora a ADESAN, ela nada mais é do que um grande escritório de projetos. Ela é um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, e que tem por competência auxiliar ao Estado, e qualquer outro ente na implementação de projetos. Projetos que estão totalmente atrelados ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por exemplo? Vamos lá. Hoje nós temos na área social algo muito forte, que é a parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUSC, e também com a Secretaria de Assistência Social. A exemplo dos restaurantes populares, junto com a SEAS, a exemplo da Casa Abrigo, que recebe mulheres que são vítimas de violência doméstica, a exemplo do programa socioeducativo, que também em parceria com a SEJUSC, nós também desenvolvemos essa frente, e também um programa específico para pessoas com deficiência, ainda em parceria com a SEJUSC. Não menos importante, nós também temos uma frente que atua junto aos centros de convivência, ainda em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Então, são várias frentes que são muito fortes. Temos também outras, que são bem interessantes. A exemplo de um nicho do desenvolvimento econômico. Nós atuamos aí com todo o setor primário. Temos parceria com a CEPRO, IDAN, a DAF, também a ADS. IDAN e a DAF é bem interessante porque já estão basicamente no encerramento de seus projetos e estão na transição entre sair de um projeto e se tornar um programa estadual efetivamente com o chamamento dos seus concursados. E quando a gente fala a ADESAN, chega a ser o quê? Um órgão dentro ali do governo, do Amazonas, ou ali age como parceria? De que forma é que funciona a ADESAN? Então, a ADESAN ela foi criada por lei, pelo Estado em 2011, e ela tem esse instituto de parceria. Ela não é administração direta e nem indireta. Ela atua paralela ao Estado, colaborando na implementação das políticas públicas desenvolvidas pelas secretarias. Então, nós temos várias parcerias com as secretarias, cada um desses projetos tem uma relação através de um contrato de gestão e onde são estabelecidos nesse contrato de gestão um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho vem toda a metodologia, a definição do seu escopo, seus objetivos e metas. Então, basicamente, trabalhamos na implementação de políticas públicas, apoiando a implementação das políticas públicas com resultados. Ou seja, o que permite a existência de um projeto é o alcance desses resultados. Agora, presidente, a ADESAN ela é um sistema híbrido. Eu queria que o senhor explicasse exatamente que tipo de sistema é esse, que funciona como o sistema S. Então, o termo híbrido é um termo muito comum utilizado, quando você até não consegue estabelecer uma definição específica. Ela é muito parecida com o sistema S, da esfera federal, e nesse cenário ela vem realmente de forma colaborativa ao Estado. Ela é uma parceira. Ela existe ali através de um fomento também que o Estado promove, ou seja, a agência, o núcleo da agência, ela tem um contrato de gestão com o Estado, e esse contrato de gestão faz com que nós consigamos gerenciar diversos outros projetos. Sim, e agora tem esses projetos da ADESAN, visa também
Inscrições, tem inscrições abertas agora também para um processo seletivo, né? Como é que vai funcionar esse processo seletivo? Quantas vagas são ofertadas até para que essas pessoas possam trabalhar nesse sistema? O número de vagas, ela tem uma variação, que ela depende muito da necessidade de cada projeto. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o projeto, ele tem suas especificidades. E nesse cenário, ele vai desde a aquisição de materiais, itens de consumo, de limpeza, serviços específicos, especializados e até mesmo a mão de obra especializada. Então, a contratação ou não da mão de obra vai depender da especificidade de cada projeto. Hoje, nós temos projetos que realmente estão acontecendo, o processo seletivo simplificado. Como é que ele funciona? As pessoas se inscrevem, apresentam ali as suas prerrogativas que estão previstas no edital. Então, o edital é a regra, o edital de cada processo seletivo está lá publicado, ele é a regra. Se atendeu aqueles critérios, existe uma pontuação e o sistema já começa a gerar a sua classificação. Ali tem as fases de validação e assim que concluído todo o processo, ele realmente é homologado e aí iniciam as contratações para que essas pessoas vão e possam atuar nos seus projetos. A adesão tem quanto tempo, presidente? Ela está com 9 anos, ano que vem completa 10. Olha só, ano que vem completa 10 anos. E de lá para cá, já tem quantos projetos assim já elaborados, efetivados? Então, nós tivemos, historicamente, aí, em torno de 22 projetos, né, ativos. Nós já estamos muito próximos de alcançar mais 20 projetos, já da gestão do novo governo, o governador Wilson Lima. E isso tem sido muito interessante para a gente. Tem sido um número bom, presidente? Bem, em comparação ao tempo, né, em 8 anos você tem 22 projetos, em 2 anos você tem quase 20, então já é um número bem razoável, né? Mas ainda temos combustível para buscar mais, porque existem bons projetos, tem boas ideias e a gente precisa realmente ter os subsídios para poder implementá-los. Nesse cenário, só quem sai beneficiado com isso é a sociedade. Esses projetos são para o desenvolvimento econômico e social do estado do Amazonas, há uma parceria com o governo do estado, enfim, qual o projeto que mais é de necessidade do governo a partir desse momento, pós-pandemia? No cenário pandêmico, nós tivemos aqui uma grande dificuldade econômica. Então, o setor primário foi realmente fundamental para manter funcionando a máquina. Então, a máquina pública precisa de receita e esse cenário realmente precisa estar bem apoiado. Contudo, nessa perspectiva, tivemos também projetos que foram fortalecidos, sobretudo os projetos que atuaram no acolhimento, na distribuição de renda, na distribuição de refeições para as pessoas em risco e na real vulnerabilidade social. Então, Secretaria de Produção Rural, também todo o seu sistema foi fundamental, a CEAS foi fundamental, a Sejusc foi fundamental e fizeram um trabalho excepcional. Então, eles levaram realmente destaque nesse período. Haja vista que o setor primário não parou durante o período pandêmico e o que eu quero perguntar para o senhor, se houve o investimento necessário para esse setor? Tem sido uma prioridade no governo. Tem sido uma prioridade, sim. O setor primário ele tem sido visto com bons olhos e tem dado seus resultados. Então, a gente realmente está muito feliz com isso. Bom. E quando a gente fala desses projetos, a gente também fala automaticamente de geração de empregos, né, presidente? O número também tem sido bom? Tem sido extremamente favorável. Para você ter uma ideia, no período de pandemia, nós fomos na contramão, né, e oferecemos mais de 650 novas vagas de emprego. Então, isso já trouxe um resultado muito favorável, sobretudo para as pessoas que foram atuar também nesse cenário, né? Então, profissionais da saúde, profissionais das áreas complementares desse cenário foram chamados também, psicólogos, pedagogos, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, foram importantíssimos nesse período. A Adeseu também faz parcerias com outros órgãos, né, estaduais, faz inclusive com o TCE, o Tribunal de Contas. Como é que funciona essa parceria? Ela é gratuita? Então, todo projeto ele tem um custo, né? Esse custo é especificamente para atender o projeto, né? O que fomenta a manutenção da sede da agência é o contrato de gestão que nós já temos com o governo. Como é que funciona isso? É como se você já tivesse uma estrutura específica
e ela gerenciasse os demais projetos. Então, os projetos não trazem nenhum tipo de arrecadação, até porque nós não temos fins lucrativos. Agora, esse tipo de atividade da Adesan não é uma competição, né? Por exemplo, de servidor ou talvez quem tenha cargo comissionado? Não. Isso aí é uma confusão que acontece muito, mas nós temos atuação complementar. Nós atuamos apoiando as atividades que já são exercidas pelos servidores. Né? Então, quando há necessidade da mão de obra especializada, ela entra como um apoio. Sempre haverá a participação de um servidor para validar as informações que estão levantadas, relatórios, enfim. Aí vai depender muito do cenário de cada projeto. A gente ouve muito falar, principalmente o nosso colega Jorge Guerreiro, as pessoas falam muito assim, pós-pandemia, pós-Covid-19, até onde eu sei, ainda estamos vivendo a pandemia de Covid-19, mas os números, graças a Deus, têm tido aí uma queda considerável, né? Principalmente nesses relatórios que a Fundação de Vigilância em Saúde tem passado diariamente, mas o senhor acredita que é possível ter novas perspectivas de ações para a Covid-19 ainda aqui em 2020? Sim, é possível e, sobretudo, com os números reais e oficiais. Né? Existe sempre uma especulação, a gente já imaginava que esse cenário passaria por isso, mas a equipe técnica, principalmente a equipe que está sendo coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com a Fundação de Vigilância e Saúde, na pessoa da doutora Rosimeire, então está sendo conduzido de uma forma particularmente maestral, assim, é sensacional o grau de segurança que ela nos passa, né, e as informações como têm sido conduzidas com muito profissionalismo e sobretudo, com muito mesmo comprometimento com as informações que são divulgadas. Então, essa onda ela vai se encerrar, obviamente, e as ações vão continuar e certamente vão crescer. E aí nós temos aí o cenário que está sendo implementado agora, que foi o motivo da inclusão do nome ambiental na agência. Eu gostaria que o senhor explicasse justamente essa parte depois do intervalo, pode ser? Claro. Pronto, entrevista coletiva vai para o intervalo e volta já já. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. O nosso entrevistado é Braulio Lima, presidente da Adesan, que é a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. Presidente, a Adesan passou por uma troca de nome, né? Antes era ADS, se pronuncia assim? ADES. Pronto, ADES, não tem problema. Mas agora a questão ambiental também foi inserida, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona isso. Quando surgiu a agência, ela tinha duas vertentes de desenvolvimento, que era o desenvolvimento econômico e social. Então, por isso que ela era chamada ADES. Com a mudança, né, do cenário e a tendência, sobretudo, da realidade hoje desse cenário para a valorização da área ambiental e assim havendo mais necessidade de projetos para esse segmento, nós apresentamos uma proposta, o governo entendeu que essa proposta era válida, era importante e foi acrescentado mais essa terceira vertente, sobretudo no entendimento em que o desenvolvimento econômico ele sempre vai estar atrelado ao desenvolvimento social e inevitavelmente vai ter um impacto ambiental. Então, essa tríplice ela tem que conduzir realmente concomitante, ela tem que caminhar sempre lado a lado. E aí, essa proposta foi aprovada. No ano passado, com a reforma administrativa, foi incluído mais essa vertente de desenvolvimento, que é o desenvolvimento ambiental, a Adesan. Legal. Agora, a Adesan também auxilia prefeituras no interior. Como é que é feito esse auxílio? Então, é possível que isso aconteça. Nós não temos hoje ainda essa prática, não aconteceu nenhuma parceria. Tivemos algumas conversas, alguns diálogos com alguns prefeitos, eles entenderam, gostam desse modelo, veem que esse modelo é um modelo dinâmico, que permite que aconteça realmente a implantação das boas ideias e que possam dar resultados quase que imediatos à sociedade. Então, nós temos algumas conversas aí já acontecendo
e provavelmente em 2021, quando o cenário dos municípios se definir, nós tenhamos então alguns projetos implementados em algumas prefeituras. Quando se trata de município, tem ofícios que visam formalizar um contrato com a DESAN posteriormente? Ainda não tem nada oficial, né? Mas todo contrato ele inicia assim com um ofício solicitando a parceria. Nesse primeiro contato, esse start, aí nós temos todo um estudo técnico para construir o plano de trabalho, né, junto com a equipe técnica do solicitante e com a nossa equipe técnica. Então tem todo um cenário aí de construção na elaboração do plano de trabalho, para depois sim entrarmos na fase operacional, que é a implementação. Para a implementação desses projetos, como é que está a receita para a economia, o setor econômico aqui do Estado? Desculpa, eu não consegui acompanhar. Receita, vamos lá. Na economia do Estado, o Estado consegue desenvolver esses projetos a partir desse momento, já com a implementação desses projetos? Vamos fazer um comparativo, então. No formato que a agência tem, nós temos aqui o CIPs, OSCs e outras organizações sociais. O que é a diferença? Né? A diferença é que a DESAN, como foi criada pelo Estado do Amazonas, ela não cobra taxa administrativa. Isso já é uma economia. E aí tem as variações desse mercado, que podem chegar entre 10% a 20%. Então já tem, de fato, na assinatura do ato, já tem uma economia de 20% em cada projeto. Enquanto a estrutura da agência, qual o número de servidores? Como é que é dividida? A agência, a parte efetiva sede da agência, nós trabalhamos com apenas 70 pessoas. Mas, no CNPJ da agência, nós temos aqui aproximadamente 1.200 pessoas contratadas atuando nos projetos. Além de ter ajudado a gerar empregos, quais são as outras ações que a DESAN tem realizado, principalmente nesse momento pandêmico? Então, nós temos aqui ações que estão trazendo qualidade de vida para as pessoas. Eu posso até fazer um adendo, né? Principalmente Sim. para as mulheres, né? Nesse momento de pandemia, o número de violência contra a mulher tem aumentado. Isso. E isso tem sido bastante preocupante, né, presidente? Isso. Nós temos esse cenário que é um cenário crítico, sobretudo para a mulher. Então, o que forçou bastante, esse isolamento, que forçou bastante o convívio, acabou que gerou realmente indicadores maiores acerca dessa situação. Então, tivemos realmente um número maior de mulheres que sofreram violência doméstica e, por conta disso, teve fortalecimento do projeto, chama-se Rede Mulher, Nova Rede Mulher. E esse projeto, ele tem, em parceria com a Sejusc, ele tem o apoio de psicólogos, tem o apoio de toda uma estrutura para fazer o acolhimento dessas mulheres e dar todas as orientações em todos os sentidos, psicológico, jurídico, enfim. Isso já é um ganho muito grande para a sociedade. Um outro ponto que eu vejo também que foi muito forte, no período da pandemia, não somente os imigrantes, mas também todo um cenário de situação de vulnerabilidade social, nós tivemos ali a distribuição diária das refeições. Né? Para quem não tem nada, isso aí fez uma grande diferença. E não somente as refeições, mas também a higiene pessoal, roupas, enfim, teve todo um cenário aí de apoio para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso parcerias com a Acnur, também com a Sejusc? Sejusc, CEAS foram fundamentais nesse período. E sobre o processo seletivo que a DESAN publicou em junho, né, deste ano, para provimento de cargos para ensinos médio e superior, continua mantido o processo seletivo? De qual seria o projeto? São tantos projetos. Aí... Então conte alguns dos projetos então para esse nível, porque quando a gente fala de nível médio e superior, principalmente o médio, né, porque as pessoas ainda não estão formadas, então assim, é uma esperança para muita gente, né? Sim, tem sido, a gente tem tido uma resposta muito positiva, principalmente para as pessoas que quando conseguem, quando conclui o processo seletivo, elas são efetivamente contratadas, é emocionante, né, ver essas pessoas agradecendo a oportunidade. Então, nós temos relatos de pessoas que
em diversos outros projetos, em diversas outras frentes, se inscreveram e não acreditavam, achavam que era uma coisa induzida e que não, que efetivamente nós temos garantido toda a legitimidade do processo, toda a lisura e a competitividade. Então, nesse cenário, hoje nós temos um processo que está acontecendo, está inclusive disponível no nosso site e já está na fase de avaliação. Então, muito provavelmente vai passando esse período, já vai ser homologado nos próximos dias. Qual é a diferença do processo seletivo para um concurso público, por exemplo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente. Não precisa fazer prova, entrega de documento. Primeiro, o processo seletivo, ele não gera vínculo com o Estado. Ponto. Tem um tempo? Isso aí é importantíssimo, tá? Frisar. Processo seletivo não gera vínculo com o Estado. Concurso público gera vínculo com o Estado. Qualquer esfera, seja municipal, estadual, federal. Então, já muda totalmente esse cenário. O processo seletivo, ele pode ser com prova ou não. No nosso caso, nós fazemos aqui uma avaliação curricular, onde nós cobramos ali alguns requisitos, esses requisitos são apresentados, são comprovados por certificados, comprovação em carteira, enfim, depende do que está sendo requisitado no edital. E isso vai variar de projeto para projeto. Qual a relação da DESAN com o Legislativo do Estado, com os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas? Não tem uma relação específica. A gente, no caso, a minha função, por ser uma função designada pelo governador, eu sou um preposto desse contrato, eu tenho funções de secretário e eu tenho que sim conversar muitas vezes com os deputados, sobretudo até para ouvir um pouco das necessidades que eles também captam de informações no trato com as pessoas, né? Então, muitas vezes as ideias surgem nessas conversas, as ideias surgem e esses projetos são alavancados e acontecem em parceria com as secretarias. Por falar em projetos, daqui para frente os principais projetos da DESAN, né? Então, nós temos uns projetos bem interessantes, temos projetos aqui que vai abrir oportunidades também, principalmente para o público que são portadores de deficiência. Nós temos esse projeto aqui que está em curso. Nós temos projetos também da área ambiental. Estamos na fase de implementação de uma diretoria ambiental que foi aprovada no ano passado, mas por conta do cenário pandêmico, o orçamento foi destinado para a saúde e as áreas que serviram de apoio. Então, nós vamos fazer essa implementação provavelmente agora no final do ano para começar a startar esses projetos no ano que vem. Como seria mais ou menos assim um direcionamento? Porque jornalista adora spoiler, né, Jorge? Como seria, então, por exemplo, esse projeto para pessoas com deficiência? Então, vai desde a capacitação até a inclusão, seja em algum projeto ou seja no mercado como um todo. Tem vários... É interessante, isso aí leva um programa inteiro para a gente conversar sobre esse projeto. Não tem problema nenhum, não. Até porque quando a gente fala assim, em projetos, né? Poxa, abre um leque de situações, geração de emprego, de aprendizado, né? Isso. Muda a qualidade de vida das pessoas. Realmente isso é bastante interessante. E eu estava justamente falando sobre a questão da mulher, né? Nesse momento pandêmico, a gente tocou nessa situação do número de violência contra a mulher, mas há outros projetos também direcionados à mulher? Nós temos vários projetos nesse ponto, né? A mulher ela realmente é extremamente valorizada nesse sentido. Então, dentro dos projetos existem subatividades que realmente constroem esse cenário para a mulher, que vão desde a profissionalização, desde da independência econômica de cada uma delas, né? A oferta de empregos específico para elas, enfim, tem um cenário de inclusão para as mulheres dentro desses projetos. Um projeto específico para a mulher, o que hoje atende melhor realmente é esse de proteção contra a violência doméstica. Presidente, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Entrevista Coletiva e vou dar o tempo para as suas considerações finais. Eu quero também agradeço o convite, estou muito feliz de fazer parte dessa entrevista, estava ansioso por isso, enfim, e nos colocar à disposição para qualquer dúvida, seja
da própria TV, seja da sociedade, dos órgãos de controle, nós estamos à disposição para sanar toda e qualquer dúvida. Essa estrutura que nós estamos conseguindo consolidar de gerenciamento de projetos, com uma cultura mais técnica, voltada efetivamente para bons resultados, que trazem a percepção na sociedade, está sendo muito valorizada pelo governador, e essa oportunidade ela tem sido fantástica, não somente para mim, pessoalmente ou profissionalmente, mas para toda a equipe que hoje compõe a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. Muito então, obrigada. Muito obrigado também. Muito obrigada. Obrigada, Jorge Guerreiro, também pela sua participação aqui conosco na Entrevista Coletiva. A Entrevista Coletiva fica por aqui, lembrando que na semana que vem tem mais edição. Até lá.